Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre auxiliar de creche, eu vou falar sobre o que fazer na hora do choro. Sejam bem-vindos! Então, a creche ou a escolinha são locais onde a criança passa boa parte do seu tempo. Por isso, o choro vai aparecer em diversas situações. Na fase de adaptação da criança, né, quando ela chega no ambiente, na chegada, nos dias, né, na chegada de manhã, na saída à tarde, nas situações de conflito com outras crianças. Enfim, as crianças de 0 a 6 anos, elas costumam chorar por diversos motivos. E na aula de hoje eu vou descrever para vocês as principais causas, né? Porque pode ter uma infinidade de causas e como agir em relação a essas causas que eu vou explicar. Na rotina de quem cuida, de quem auxilia, o choro imediato, né? Muitas vezes acontece quando os pais deixam a criança. Choro imediato, aquele choro assim espontâneo, explodiu. Essa ansiedade pela separação ocorre com todos por quem a criança tem afeto e até com os objetos. Então, muitas vezes você vai ver a criança chorando, não só nesse momento que os pais ou algum familiar deixa ela na creche, mas também quando você tira um objeto dela, quando algum coleguinha sai de perto dela, às vezes quando o próprio auxiliar de creche vai dar a criança para um outro educador, para outra pessoa, ocorre esse choro, a gente chama de choro imediato, né? Que é uma explosão que a criança tem ali, e isso é resultado do quê? Da ansiedade da separação. Nesse momento, desse tipo de choro, tem que acalentar a criança, acalmar ela e dizer que calma, que vai voltar o objeto, vai voltar a pessoa, conversar com ela, tá? Então, assim, é muito comum nos momentos de chegada. Na saída, tem criança que chora de emoção quando visualiza, né, o familiar, o pai, a mãe, a avó, o avô que veio buscar, mas tem um momento muito triste que é quando os pais atrasam, né, ou esquecem de buscar a criança e ela fica lá chorando, vê os colegas indo embora e se sente abandonada. Então, nesse momento é um pouco mais tenso, é muito importante que a criança seja acalentada, que ela seja distraída com outra situação, leva ela para dentro de volta, faz outra coisa, porque isso pode ser traumático, tá? Então, ao longo da rotina, existem, além desses, vários outros tipos de choro. A criança vai fazer birra, às vezes ela fica triste do nada, às vezes ela fica com raiva, às vezes fica com fome, o sono, quando não dorme direito. Então, a gente vai ver esses tipos de choro e o que fazer. Bom, antes de mais nada, é bom explicar algo sobre o choro. Antes de nós tentarmos entender por que a criança chora, a gente precisa entender que antes dela desenvolver completamente a comunicação, e isso só vai acontecer lá pelos 3 ou 4 anos, o choro é a única forma da criança se comunicar, é a única forma dela mostrar que ela está com dor, que ela está com fome, que ela está desconfortável, que ela está descontente com alguma coisa, né? É um comportamento inato, ou seja, a gente já nasce com capacidade de chorar, inclusive é o nossa primeira reação ali quando o médico dá aquele tapinha na bunda, né? É um comportamento natural, portanto, que se manifesta muito nos primeiros anos de vida, né? Para quem convive com a criança, o choro pode ser desesperador, porque ninguém gosta de ver uma criança chorando. Só que a gente precisa, quem é profissional lidando com essas crianças, precisa se acalmar e analisar a situação para refletir sobre o motivo daquele choro, né? Se é que há um motivo. Não tem uma ciência exata para cuidar, para auxiliar, todo mundo acaba ficando sem reação no primeiro momento, só depois que a gente vai analisar e perceber por que aquela criança está chorando. Com bebês até 24 meses, tem que acolher antes mesmo da gente conseguir identificar o motivo, tá? Então, é tentar acalmar, abraçar, pegar no colo, tá? Você não deve se deixar emocionar nessa situação. Você não pode ficar com raiva, não pode ficar frustrado. Tem que pensar no bem da criança, tá? Então, a criança, ela tá chorando por algum motivo. Ela não tá chorando à toa como muita gente pensa. Nem mesmo na birra. Há um motivo. Não significa que esse motivo seja plausível ou que a gente vai atender esse motivo, mas existe um motivo. Então, a gente precisa dar carinho e precisa dar uma atenção.
No caso da birra, a atitude é diferente, a gente não vai dar atenção, mas mesmo assim a gente vai acalentar, tá? Mas eu vou falar da birra um pouco mais à frente. O fato é, como a criança não sabe se comunicar com você, você também não pode se deixar levar pelas emoções e não se comunicar com ela. Você tem que abraçar, acolher e tentar explicar para ela que tá tudo bem e para que essa criança acalme. Todos os profissionais que vão lidar com crianças precisam estabelecer um vínculo com essa criança, um vínculo afetivo, tá? Porque é a forma delas aprenderem, delas se predisporem ao aprendizado, elas precisam ter esse vínculo. E o acolhimento é fundamental, tá? Ele vai se tornar mais importante quando a criança ainda é um bebê, porque o bebê é um ser muito frágil, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Essas crianças, esses bebezinhos, eles leem a expressão facial e os movimentos do corpo mais do que eles prestam atenção às palavras, porque eles não entendem a maioria das palavras, né? E o vocabulário delas e a comunicação oral ainda são muito reduzidos. Então, é sempre importante manter uma expressão serena e gestos moderados, não fazer gestos bruscos, não alterar a voz, não fazer uma expressão de desespero quando uma criança começa a chorar. Por exemplo, a criança cai, né? A criança está aprendendo a andar, ela cai toda hora. Você mantém a calma e fala, vamos, levanta, levanta, levanta. Mesmo que a criança tenha feito um machucadinho, não faça uma expressão de susto, porque ela vai associar a sua expressão de susto à dor que ela está sentindo e aí o choro vem com tudo. Então, mantenha a serenidade, acalme ela e aí você cuida do machucado com a maior calma do mundo, como se nada tivesse acontecendo, tá? Nos primeiros dias de trabalho com a criança, pode haver muito choro, pode haver muitas perguntas, onde está não sei quem, onde está fulano. Tem sempre que mostrar para a criança que ela não foi abandonada, os pais irão voltar, tá? O local ali é seguro, mostre o local para ela, mostre o máximo de distrações, conta histórias, mostra desenho animado, coloca música, faz brincadeiras, teatrinho de fantoche, de boneco, de dedoche. Pode acostumar a criança no colo, não tenha medo, tá? Principalmente os bebês, porque isso, na verdade, não vai atrapalhar o desenvolvimento dela, só vai ajudar. Ela precisa de afeto e ela não. É um momento em que ela pode desenvolver muitos traumas, a gente precisa evitar isso, tá? Tenham em mente que carinho e afeto não estragam nenhuma criança, mas a falta de carinho e de afeto, sim, tá? Ninguém vai pedir colo, gente, para sempre. A própria criança vai chegar a uma idade que ela não quer mais colo, que ela fica independente. Isso é algo natural. Então, não fica com essa neura de, eu não vou acostumar a criança no colo, porque senão ela nunca vai querer ir para o chão. Você, aos poucos, vai soltando, vai tornando essa criança mais independente, mas no momento que ela está chorando, que ela está ferida, que ela está machucada, que ela está precisando de apoio emocional, você tem que acolher. E se for preciso pegar no colo, pegue Olá, no peço colo. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Pegar no colo, pegue no colo, tá? É lógico, a gente não, nenhuma creche vai te obrigar a ficar andando com as crianças no colo, até porque são muitas. Mas tem certos momentos que não tem outra saída, a gente precisa fazer isso, senão a criança vai ter um trauma ali. Bom, até os 3 anos, a criança costuma chorar sempre que não entende determinada situação, quando ela perde o controle sobre algo ou se sente ferida.
Nesse momento, é preciso mostrar, seja com palavras ou de forma lúdica, né, com um bonequinho, uma historinha, que tudo está bem. Na maioria dos momentos de choro, acalmar a criança é a principal atitude a se tomar, como eu falei no último slide, tá? Ela precisa se sentir segura novamente. Por isso, um abraço, uma historinha, uma demonstração de que tudo está normal é fundamental. No caso dos bebês até 1 ano, é importante que se identifique a razão do choro, pois o choro é a principal forma do bebê comunicar o seu desconforto, como estar com a fralda suja, por exemplo, estar com frio, com calor, com fome, com dor, com cólica. Além disso, o choro frequente do bebê, mesmo você identificando que não é nenhum desses problemas que eu falei, né, pode indicar que ele está irritado ou com medo, e aí é um fator psicológico. É preciso, gente, ficar muito atento com o corpinho dos bebês quando ele vai para a creche, porque infelizmente muitas crianças sofrem agressões, sofrem abusos, e na creche a gente identifica às vezes que eles estão com marcas, né, marcas roxas, ou que eles choram quando a gente toca em determinados pontos, tá? Então, o auxiliar de creche que for cuidar, por exemplo, da higienização dessa criança, precisa ficar atento a isso. E, além disso, o choro também pode indicar alguma condição física da criança, alguma doença, alguma coisa, né? E aí os pais precisam ser avisados para que se leve no pediatra. De uma forma geral, para evitar o choro, tem que ficar atento às fraldas, ao horário das mamadas ou da alimentação, temperatura do ambiente, né? Barulhos que assustam, escuridão também assusta, qualquer coisa que vai incomodar. Caso o choro, então, você não identifique muito esses motivos, ou veja que o choro é muito alto, muito agudo e muito frequente, você comunica à gestão que vai comunicar à família. As principais causas do choro nos bebês são a fome ou sede, né? Nesse caso, ele chora com a mão na boca ou abre e fecha a mão constantemente enquanto chora. Frio ou calor, você vai notar se o choro é por causa disso, por causa do suor ou brotoejas, no caso de calor. Se ele tiver com frio, as mãozinhas e os pezinhos ficam gelados, tá? Principalmente as pontinhas dos dedos. Se for de dor, o bebê geralmente tenta colocar a mão no lugar da dor. Se ele ainda é muito pequenininho, lógico, ele não vai conseguir fazer isso, mas se ele for maiorzinho, sim. Fralda suja, além do choro, a pele pode ficar vermelha, ele fica muito irritado, né? Cólica, o choro do bebê é mais agudo e prolongado e pode-se perceber o abdômen mais distendido. Como eu falei, quando esse choro é agudo e prolongado, pode não só ser cólica, como ser uma dor um pouquinho mais grave. Então, é preciso ficar atento. O nascimento dos dentes, a criança coloca a mão nos objetos na boca, né? Perde muito apetite, às vezes fica com a gengiva inchada e dá uma pequena febrinha, tá? Então, é normal ali entre os 6 meses e 1 ano. E sono, às vezes o bebê não dorme direito à noite, aí ele fica enxugando os olhos, assim, sabe? Enquanto ele chora, às vezes não sai nem lágrima, gente, porque é um choro mais de irritação de estar acordado do que qualquer coisa. E aí a gente tem que colocar para dormir. Além desses sinais que eu citei, os auxiliares de creche, em situações de choro, devem tentar acalmar o bebê, oferecendo colo, alimento e conversando. Caso não esteja muito calor, a gente pode enrolar o bebê numa manta ou pano, principalmente se o bebê tiver até 3, 4 meses, tá? Não pode ser muito apertado, porque assim ele vai se sentir protegido e aconchegado, assim como ele estava no útero. Para bebês um pouquinho maiores, principalmente depois dos 30 dias, você pode fazer uma massagenzinha com óleo, algum hidratante, desde que com autorização dos pais e pediatras para usar esse óleo e esse hidratante, tá? Para não dar alergia. Pode embalar o bebê no colo, no carrinho ou no bebê conforto. Outra dica é um ruído branco, que é um som constante e suave, como um ventilador ou um secador. É só tomar cuidado para não colocar direto sobre o bebê, tá? Deitar a criança também, principalmente os bebês um pouco maiores, em posição fetal, assim, de ladinho, né, com as perninhas flexionadas, é bom porque imita a posição do útero, tá? E lembrando sempre que se o choro for muito frequente e sem motivo aparente, é bom avisar os pais.
Esse livro aí, que chama Lacriminha, da Lulu Lima, eu acho muito interessante para contar a história para as crianças, né? Que acabam chorando às vezes sem motivo, ou ficam muito emocionadas. Se a criança já entende um pouco as historinhas, eu dou essa dica porque eu tenho esse livro e sempre que a gente tem alguma criança mais emocionada, a gente acaba lendo a história e aos poucos ela vai entendendo o significado da história, que a gente só deve chorar quando a gente realmente tiver algum motivo, né, para esse choro, principalmente se a gente já sabe falar, porque a gente está triste ou porque está irritado. Muitas crianças choram por birra e a birra é um dos choros que mais incomoda os adultos, né? Quando elas se veem contrariadas, elas começam a gritar, a chorar, exigindo que se cumpra o que desejam. Nesses casos, existem 2 procedimentos que variam conforme a idade e a situação, tá? Primeiro, retirar a criança do ambiente. Na creche, você vai colocar ela num lugar tranquilo, né? Num lugar longe daquilo que está causando a birra dela. Porque, né, se a criança for muito pequena, às vezes não adianta a gente explicar a situação, né? Ela não vai entender. Então, você tira ali, daqui um pouco ela esquece. Se for numa loja, no supermercado, na casa dos outros, numa praça, enfim, qualquer lugar, é preciso lembrar que o estímulo para a birra está no local, então tirar a criança do local já vai ajudar bastante. Você leva para um lugar mais calmo, uma área externa, um banheiro, qualquer lugar neutro. Se a criança já entendeu alguma coisa, você explica para ela que não pode atender o pedido dela por causa disso, daquilo. Se mesmo assim ela continuar com a birra, deixa chorar. Não atende, porque uma vez que você atende um pedido por causa de uma chantagem emocional, por causa de um choro, você vai ter que atender sempre, tá? Afaste outras pessoas. Geralmente, quando tem muita gente em cima, a criança, isso reforça, né, a birra da criança. Então, afasta as outras pessoas, olha nos olhos dessa criança, agacha ali na altura dela e diz por que não pode atendê-la, tá? Isso no caso das crianças mais velhas. Seja firme, mas fala baixo, fala pausadamente, não se deixe estressar, tá? Porque se a criança ver serenidade e firmeza em você, ela vai ver que aquilo não vai adiantar. Tá? Como eu disse, eles sabem ler expressões faciais muito bem. Explique sempre de forma clara, de forma objetiva, não precisa ficar explicando muito, tá? A criança não vai conseguir assimilar. E você reflita também sobre a situação, né? Porque antes de você negar uma coisa para uma criança, você precisa ver se você está negando porque de fato é importante que essa negativa, ou se você fala sem pensar. Porque se você fala sem pensar e depois muda de ideia, quando a criança chora, ela vai entender que o choro é que vai fazer ela conseguir tudo que ela quer na vida. E aí ela não vai parar de chorar, nunca. E vai fazer birra até a idade adulta, tá? Nesse link aí da revista Crescer, tem 3 livros para aprender a lidar com a birra. Um deles é esse, da Catherine Colbert, né? Que se chama Não. E os pais, às vezes, têm muita dificuldade de dizer o não. Por quê? Porque eles acham que precisa dizer não o tempo todo para a criança, e isso não é verdade, tá? A gente pode não fazer o que a criança está pedindo sem necessariamente se tornar autoritário, se tornar incisivo, né? Fazer um papel que a gente não gosta de desempenhar. A gente pode desviar, usar o jogo de cintura. Deixe o não para situações de fato que não podem acontecer. Situações de perigo, situações que vão comprometer a saúde da criança. Aí sim, não vai. E acabou. Disse não, tá dito, tá? Não volta atrás, porque você voltar atrás é que reforça a birra. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!